Um outro conceito que às vezes causa um pouquinho de confusão no inglês é o conceito de substantivos contáveis ou incontáveis. Nem tudo é contável. Nem tudo é contável, nem tudo se conta. Algumas coisas são bem óbvias, a questão de ser contável ou não ser contável. Algumas coisas causam uma certa confusão. O que é isso de ser contável ou incontável? Aquilo que é contável, primeiro, eu posso pôr um número na frente, 1, 2, 3, posso ter um plural. Por exemplo, se eu vou falar de carro, car, eu posso contar carros, um carro, dois carros, três carros, então one car, two cars, three cars, certo? Não tem problema, isso é bem tranquilo. Agora, por exemplo, se eu vou falar de tempo, eu posso contar tempo? Aí você fala, claro que posso, eu tenho um relógio que conta o tempo. Não. O que o relógio conta? O relógio conta a unidade de medida do tempo. Então você conta o número de horas. Então, I have 2 hours to do my homework. Eu tenho 2 horas para fazer a minha tarefa. Conta minutos, conta segundos. Acho que um outro exemplo legal é a distância, né? Então eu não conto distância, eu conto sim. Não conta uma distância. Quantas distâncias tem daqui até na sua casa? Ou quantos tempos você vai levar para fazer isso aqui? Então você não conta tempo, não tem um tempo, 2 tempos, 3 tempos, ou não tem uma distância, 2 distâncias. Não, você já vai falar de jogo de futebol, mas aí o tempo é o período do jogo. Chamou-se de tempo a metade do jogo, mas tempo mesmo, você não conta, eu levei 5 tempos para fazer esse exercício. Não, eu levei 5 horas, 5 minutos, dias, semanas, meses, anos, mas eu não conto tempo. A distância é a mesma coisa. Ninguém fala, eu moro a 3 distâncias da minha escola. Não, eu moro a 3 quilômetros, 3 milhas, 3 polegadas, o que é? Centímetros, metros, decímetros, decâmetros. Impressionante. Mas ninguém vai contar. Mas essa lógica se aplica ao inglês também, né? Então não... Exatamente. É que no inglês tem alguns que a gente acaba no português contando, que no inglês não conta. Mas a ideia é assim, se você tem algo que você pode falar diretamente sem uma unidade, por exemplo, carro, como eu falei, one car, two cars, three cars. Se é algo que eu preciso de uma unidade, como no caso da distância, que eu preciso de milhas, quilômetros, metros, centímetros, algum tipo de unidade de distância, ele é considerado incontável. As unidades, quilômetro, metro, milha, são contáveis, mas a entidade em si, distância, não é contável. Então não posso... Diga. Não, eu gostaria de falar de algo que eu gosto muito, que é cerveja. Pode falar. Obrigado, tio. Aqui é uma exceção, gente. Assim, se você for olhar a cerveja, você não deveria poder contar algo que é líquido, né? Exatamente. Líquidos em geral, vamos bater, desculpa te interromper, mas assim, de forma geral, no inglês, líquidos são incontáveis. Você não tem uma água, 2 águas. O que seriam 2 águas? Se eu peço para alguém, eu quero 2 águas. O que é isso? 2 copos d'água? 2 litros d'água? Se você chega... Aí pode falar o seu da cerveja, daqui a pouco a gente volta pra água. Desculpa. Não, mas a ideia é justamente essa, que o Diogo matou, é a coisa da unidade de medida. Então, você chega num bar, o ideal seria você pedir por 2 garrafas de cerveja ou 2 latas de cerveja. Mas na prática, você pode chegar num bar nos Estados Unidos e chegar, I want 2 beers. O garçom vai te entender, ele vai te trazer as 2 cervejas no formato que ele quiser. Pois é, essa é a grande sacada, por ser incontável. Se você pede uma coisa incontável, mas como se ela fosse contável, fica essa dúvida. Se eu chego num lugar e peço 1 beer, o que é isso? É uma lata, uma garrafa, um dedal, Você fica um galão? À mercê do garçom, do bartender. Se é uma coisa que a pessoa veio pra você, por exemplo, uma bandeja com copos, e você falou, I want 1 beer... Quer dizer, eu quero uma cerveja e ele tá lá já com os copos. Fica subentendido. Tá óbvio que é um daqueles copos. Mas gramaticalmente, então se for prestar alguma prova, vestibular, alguma coisa assim, fiquem muito espertos. Líquidos não são contáveis no inglês, então é errado falar 1 water, 1 beer, 1 juice, 1 glass of juice, 1 glass of beer, quer dizer, um copo de cerveja, 1 can of beer, que é a lata, 1 bottle of beer, que é uma garrafa de cerveja. Então nunca... na prova beer. Uma coisa, na aula uma coisa, no bar outra. Né? Na prática você pode, porque subentende-se. O garçom também não vai idiota, você não vai chegar pro garçom e falar 1 beer. Aí ele fala, não sei como te servir, não sei como contar uma cerveja. Que ele quer vender uma cerveja. É lógico que ele vai te trazer o galão de 20 litros de cerveja e vai te cobrar. Não, brincadeira. Mas então assim, esse conceito... Alguns não tem como, distância não tem como, mas para comida em geral, por exemplo, pão, isso é uma coisa que meus alunos brigam comigo, você não pode contar pão.
porque o que é o pão? Se eu falar, eu vou na padaria e peço 2 pães, mas é porque subentende-se que aqui no Brasil é aquele pãozinho francês, o pão de sal, o cacetinho no Rio Grande do Sul, enfim. Pão de sal? Pão de sal, em São Paulo é pão de sal. Legal. Então é porque a pessoa já sabe, já tem um tamanho padrão daquele pão. Mas se eu peço um pão, pode ser um pãozinho daquele, pode ser um pão caseiro, pode ser uma baguete italiana. Uma baguete italiana, pode ser qualquer tipo. Então não dá para eu contar um pão. Se eu falo um tipo específico, por exemplo, aquele pão que a gente usa para fazer com hambúrguer, é o bun. Então eu posso contar one bun, porque ele já é um pão específico, de um tamanho relativamente padronizado. One bagel, one loaf. Todos são tipos de pão que tem um tamanho mais ou menos padrão. A chave está realmente na unidade, o estabelecimento da unidade de medida, né? Se ela existe, ela é contável. Exatamente. Outros exemplos de coisas não contáveis que as pessoas às vezes falam, não é possível, isso dá para contar. Cheese, que é o queijo. A gente pode contar peças ou pedaços ou fatias de queijo, mas não queijo em geral, de forma tão ampla assim. Butter, que é manteiga. Rice, que é arroz, quer dizer, o que é um Sand. arroz? Sand, que é areia. Eu posso contar grãos de areia, quilos de areia, da mesma forma com arroz. 1 grão, 2 grãos, 1 quilo, 2 quilos, mas, me vê um arroz. Right? Então, quer dizer, ninguém usa isso. Então, cuidado, essas coisas são consideradas incontáveis e por isso eu não posso ter um número na frente, nem o plural. Eu não posso ter 3 rices, certo? Então, 3... plates, 3 bags of rice, 3 plates of rice, 3 pratos de arroz, mas nunca 3 arrozes. Ok? Mais algum exemplo que você consegue pensar agora assim de sopetão? Aí coisas mais assim que a gente pensa no padrão fire, luck, sorte, né? Então Exato. Substantivos abstratos em geral, emoções, sentimentos. Você não pode falar, eu tenho 3 amores por você. A gente até brinca de chamar de amor uma pessoa a quem você ama. Aí, eu tenho 3 amores, quer dizer, tem 3 coisas que eu amo. Mas o amor é um só. Não tem que falar, nossa, eu te amo tanto que eu tenho 3 amores por você. Não faz então, sentido. Aquele sabor 2 amores está errado gramaticalmente. Pois é. Enfim. Mas, então é isso, gente. Pense no contexto, né? Exatamente. Pense na unidade de medida. Se você consegue contar, literalmente existir uma unidade de medida, você pode jogar para o plural. Se for algo abstrato, se for algo, como a gente falou, distância e tempo, esses não vai para o plural. Não Dinheiro é muito importante também. Quase que eu esqueço desse. Melhor exemplo, porque a gente nunca tem, então... Pois é. Não dá pra contar. A gente não conta dinheiro. Você conta reais, cédulas. Dólares, cédulas, moedas, ienes, euros. Mas ninguém conta quantos dinheiros você tem. Né? Então, nenhum, pois é. Então, gente, cuidado com isso. Dinheiro não é contável, certo? Então, no one money, 2 monies, ok? $1, $2, $3 e por aí vai. Legal.